Graça e paz, meu amigo e minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Após a morte de Sara, Abraão se casa com outra mulher. E esta mulher não era Agar, a mãe de Ismael, não. Você sabe quem foi a mulher que casou com Abraão? Fique até o final deste vídeo, que vamos falar tudo para você sobre este segundo casamento, onde Abraão teve 6 filhos. Mas antes de começarmos o vídeo, vou pedir que você nos abençoe com o seu like. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? Quase ninguém fala de Quetura. Muita gente nem sabe quem foi ela no contexto bíblico. Mas se olharmos para a sua vida, veremos uma história incrível em um aprendizado que podemos levar para a nossa vida. Quetura não é um nome conhecido. Poucos prestaram atenção nela porque a história a escondeu. Ela era concubina de Abraão, ou seja, uma escrava que chegou a conviver com Sara. Seu nome em hebraico, ele significa perfume. Quetura, uma figura bíblica muito pouca conhecida. Ela foi uma concubina e depois esposa de Abraão. A Bíblia nos diz que após a morte de Sara, Abraão casou-se com outra mulher e seu nome era Quetura. E ela lhe deu 6 filhos. Porém, Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, o filho de Sara, o qual não era o seu primogênito. E para os filhos de suas concubinas, ele deu presentes. E ainda em vida, enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Naquela época, as leis diziam que os filhos das esposas legítimas tinham direito garantido à partilha de todos os bens do pai. Mas os filhos de concubinas dependiam da bondade do pai em deixar-lhes algo. Os filhos de Quetura com Abraão se tornaram os antepassados de muitos povos árabes que povoaram o território ao oriente de Israel. Dentre todos esses povos, na narrativa bíblica do Antigo Testamento, o povo midianita é o que aparece com mais destaque. Zípora, a esposa de Moisés, por exemplo, era uma midianita. A história de Quetura é mencionada muito brevemente na Bíblia, no livro de Gênesis, e também numa genealogia no primeiro livro de Crônicas. Não é possível determinar com exatidão quando ocorreu o relacionamento entre Abraão e Quetura, pois o capítulo 23 de Gênesis, ele fala da morte de Sara. No capítulo 24, a Bíblia nos conta como Isaque tomou Rebeca como sua mulher. O interessante é que no verso 1 do capítulo 24, a Bíblia nos diz que Abraão já estava muito velho e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. E é no capítulo 25 que a Bíblia nos diz que Abraão casou com outra mulher. Então concluímos que este casamento de Abraão foi após Isaque estar casado com Rebeca. Abraão morreu com 175 anos. Sara era 10 anos mais nova que Abraão e ela morreu com 127 anos. Concluímos então que após a morte de Sara, Abraão viveu por mais 48 anos. Provavelmente, quando ele se casou com Quetura, ele estava na faixa dos 140 anos. E isso significa que Quetura viveu ao lado do amigo de Deus por pelo menos 3 décadas. Diz o texto ainda que Abraão morreu em ditosa velhice, isto é, Quetura o fez feliz. Biblicamente falando, podemos afirmar que Abraão conheceu 3 mulheres, Sarai, Agar e Quetura. Mas o que podemos aprender com a história de Quetura e trazer para o nosso dia a dia? Não sabemos com exatidão se Abraão se envolveu com Quetura antes ou depois da morte de Sara. Mas é por certo que Quetura teve que conviver com o estigma de ser a segunda esposa de Abraão. E as comparações, com certeza, eram inevitáveis. Pois Sara era muito bonita e Quetura nem tanto. Sara foi visitada por anjo e Quetura não. Quetura
Não queria ser a primeira mulher sem autorização do seu senhor. Enquanto Sara era viva, Quetura jamais ousou querer o seu lugar. Diferente de Agar, a outra concubina de Abraão, que foi expulsa da parentela por zombar de Sara. Não queira os primeiros lugares destruindo pessoas. Não queira ser feliz às custas da infelicidade dos outros. Sara deu um filho a Abraão, Quetura deu vários. Você pode não ser a mais bonita, mas pode trazer alegria onde só há tristeza. Você pode não ter sido visitada ou visitado por anjos, mas pode ser um anjo na vida de alguém. A morte visitou a casa de Abraão, mas Quetura entrou na história de Abraão para gerar vida. Diz o texto bíblico que ela teve filhos e filhas de Abraão. Meu amigo e minha amiga que está vendo este vídeo, em meio à morte, você pode ser um instrumento de Deus para gerar vida, independente do lugar ou posição em que você se encontra. Deus pode nos fazer participantes de suas promessas. E aí, você conhecia a história de Quetura? Você já ouviu falar que além de Sara, Abraão tinha se casado com uma outra mulher? Deixe seu comentário abaixo, pois queremos saber a sua opinião. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.